Boa tarde. Esse é o nosso trabalho da disciplina de processos de ensino do curso de letras, que eu e o Gabriel fazemos parte. Meu nome é Aline Soares. Esse é Meu nome é Gabriel Ribeiro. Isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Paulo Freire, né? E os processos de avaliação propostos por ele. Sim. A gente vai começar com uma breve introdução e uma contextualização sobre quem foi Paulo Freire. Nós sabemos que ele foi um educador, um filósofo e um grande estudioso da sua área, e ele é muito conhecido por todos nós porque ele é brasileiro. Mas eu acho que poucas pessoas têm noção do impacto que ele realmente tem no mundo. Paulo Freire também ficou famoso recentemente, não que ele não fosse, no caso ele ficou mais famoso ainda em voga por conta dos ataques sofridos do governo. Apesar dele já não estar mais entre nós, ele ainda assim é muito citado e utilizado, tanto para falar sobre educação dentro do Brasil como fora, em várias universidades. Sim. E hoje em dia, grande parte dos seus métodos e dos seus livros estão voltando a ser criticados e censurados, porque o processo dele de educação, ele tentou minar muitas falhas dessas ideologias políticas dominantes, né? Dessas formas de opressão. Então, hoje em dia, existe até um certo medo do que essa educação libertadora pode fazer. Ele nasceu no Nordeste, em Recife, em 1921. Então, isso já faz algum tempo. Quando ele começou os estudos dele, esse tema no Brasil praticamente não era muito trabalhado, né? Esses diferentes métodos de ensino, como fazer um ensino. Naquela época, a visão do professor era muito diferente. Era mais uma ideia de que o professor detinha o conhecimento e ele passava esse conhecimento para o aluno, e os alunos eram apenas espectadores e o professor dava a sua palestra. Se hoje em dia isso já é um pouco comum, imagina naquela época. Sim. Entendeu? Então, apesar de ser antiga, a proposta dele ainda é muito revolucionária. Sim. E isso é algo que é muito relevante, inclusive para nós que somos do curso de inglês, porque apesar de nós conseguirmos ter mais alguns avanços nos cursos normais, o curso de inglês ele é um curso que tem métodos de ensino muito antigos e existe uma resistência muito grande na mudança, principalmente porque o ensino de inglês ele não é algo que acontece em escolas, ele é algo que acontece grande parte em cursos, e esses cursos são dominados por empresas e tem uma visão lucrativa. E justamente isso é uma das coisas que Paulo Freire critica, essa visão do ensino que não é criada para ser algo humanitário, sim para ser algo político-econômico. As visões do curso de inglês, principalmente, são assim, o aluno vai entrar aqui sem conhecimento nenhum, o que na maioria das vezes é mentira, porque hoje em dia é praticamente impossível uma pessoa dizer que não sabe nada de inglês. Pelo menos algumas palavras, vocabulário simples, eles vão saber, e que eles vão aprender tudo lá dentro, desconsiderando toda a bagagem que o aluno tem de conhecimento. Sim, e dificilmente vai ser valorizado a ideia de aprender um conhecimento de uma forma fixa ou aprender num intervalo de tempo específico. Normalmente, os cursos de inglês buscam estar com esse aluno a maior quantidade de tempo possível, ter esses materiais didáticos que normalmente são mais caros e tentar fazer parecer com que o ensino de inglês é algo elitista, é algo que você só tem acesso se você tem o dinheiro para pagar pelo melhor curso. E isso é uma das visões que, quando Paulo Freire estuda, né, esse ensino de escolas públicas, quando ele para pensar como o ensino é feito no Brasil e como esse ensino ele é feito pensando nessa classe dominante, como ele fere as classes sociais e econômicas mais baixas e como ele causa um constrangimento nelas e uma sensação de que eles não pertencem a esse mundo acadêmico. E isso é, em grande parte, o que acontece com o ensino de inglês até hoje. Porque o aluno que não tem um conhecimento bom de inglês, ou ele não tem uma capacidade de pagar por um curso de inglês durante a formação dele desde novo, quando ele chega até no ensino de inglês da escola, esse ensino é prejudicado, porque ele não se sente adequado como os alunos que têm dinheiro para pagar esse curso. E isso prejudica o aluno de tal forma que
nós, professores de inglês, temos que ter um cuidado muito grande para que o aluno não se sinta constrangido e não se sinta ferido por esse ensino de inglês e tente entender que não é culpa dele, que ele não teve condições de aprender tão cedo, que o ensino de inglês é algo que pode ser feito em qualquer momento da vida, assim como o ensino em geral, o letramento e as outras matérias da escola. Elas Eu não são acredito limitadas. que também tem um problema no ensino de língua portuguesa, porque, querendo ou não, ainda é complicado definir o que é ensino de língua portuguesa, porque para muitos é o ensino de gramática, para outros vai só a pessoa aprender a ler e a escrever. Então, assim, também não é só a parte de inglês, do ensino de língua inglesa, na verdade, no nosso país, que tem esse problema. Várias outras áreas do ensino também. Sim, com certeza. E o que Paulo Freire busca, inclusive, uma das coisas que torna o seu livro tão importante e o seu trabalho tão importante para todos nós, estudantes de licenciatura, é que ele não buscou ver uma matéria específica ou algo específico. Ele buscou ver todo o sistema de ensino, como todas as aulas funcionam. E esse entendimento dele de pedagogia é o que torna ele um dos estudiosos mais relevantes que nós temos. Ele analisou como tudo é feito e ele não focou em uma escola cara, uma escola particular. Ele não fez uma separação maior do que já existe. Ele focou no ensino como ele realmente é. Ele unificou todo o sistema educacional. Então, assim, não existe educação para rico e para pobre. É uma educação só. Essa é a minha proposta e ela tem que ser igual para todos. Exato. E não somente isso, né? Ele criticou essa visão de que muitas vezes as pessoas que escolhem o que é ensinado, escolhem o que é correto ou não ir para a sala de aula, são pessoas de classes sociais e econômicas mais altas que escolhem o que elas acham que é melhor as pessoas aprenderem. E isso induz um controle ideológico. E ele aponta isso e critica isso de uma forma muito grande. Ele fala sobre como isso causa uma sensação de desconforto muito grande nas escolas e dos alunos. E hoje em dia, a gente, com essa visão, mesmo em escolas particulares, a gente pode tentar ter uma visão mais humanitária para que esses alunos entendam que existe um mundo lá fora, entendam que o ensino deles é um ensino privilegiado e não cria essa taxa, né, de alunos abandonando a escola, alunos se sentindo desconfortáveis na escola, né? Cria uma união melhor entre esses alunos, de forma que um aluno de uma escola particular possa se identificar de alguma forma com um aluno da pública. Eles não aprendem coisas diferentes, mesmo eles sendo de situações diferentes. Porque na teoria todo mundo deve aprender os mesmos conteúdos. Não é à toa que antigamente existia e era utilizado os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, e hoje em dia a BNCC, que esses documentos servem o quê? Não, é isso aqui que todos devem aprender. Nada além, nada menos. Sim, entendeu? Exato. E a própria unificação do conteúdo já é um grande passo, né, em relação a isso. Infelizmente, isso nem sempre acontece dessa forma. Muitas vezes esses conteúdos não são repassados, mas no papel, os conteúdos serem unificados já é um grande passo. A mudança que Paulo Freire também buscava era que esses conteúdos unificados fossem conteúdos que buscassem uma visão mais humana do aluno e do ensino. E essa proposta de que o aluno é um autor do próprio conhecimento e não apenas um espectador, ajuda essa interação que ele tem com o professor. Dessa forma, ele não vê o professor como uma autoridade, como uma pessoa que sabe tudo, uma pessoa lá em cima, num pedestal. Ele vê o professor como uma pessoa que sim detém um conhecimento, mas que está disposto a compartilhar esse conhecimento com o aluno. E dessa forma o aluno aprende que é permitido cometer erros, ele aprende que o professor também pode cometer erros, e isso cria nele uma visão mais crítica de mundo, de não apenas obedecer a uma ordem maior sem questionar, mas absorver esse conhecimento e tirar suas próprias opiniões, que é uma das qualidades mais importantes na formação de cidadãos. Uma coisa que ele deixa bem claro na Pedagogia da Esperança é sobre isso, é desmistificar essa ideia de que o professor detém todo o conhecimento do mundo.
Não, o professor tem conhecimento sobre uma coisa em específico. O aluno também tem muito a contribuir para o professor, como o professor tem para contribuir com o aluno. Exato, essa visão de que o aprendizado é uma coisa em conjunto, é uma coisa comunitária, né? Um aluno ele pode interagir e obter conhecimento dos alunos que estão junto com ele pode obter conhecimento do professor, o professor pode entender, conhecer a vivência desse aluno, né? E esse processo é o que engrandece mais a educação, essa visão da educação como algo comunitário e que envolve todas as pessoas envolvidas. E essa visão é extremamente importante para a continuação desse estudo dele, em que ele começa a pensar na parte avaliativa e sobre como se dá as avaliações nas escolas. E como essas avaliações muitas vezes não cumprem o papel que elas se dispõem a cumprir. Sim, porque, querendo ou não, as avaliações tradicionais, elas ainda reforçam aquela ideia de que existe um certo e errado e as pessoas que sabem mais e as que sabem menos. Sim. E todo o processo avaliativo tradicional, ele é voltado para uma situação que é considerada punitiva, de certa forma. Sim. Você tem um tempo específico, você tem que decorar uma fórmula específica, você tem que responder de forma específica essas pegadinhas nas provas, você ficar isolado, essas situações que causam uma tensão e um desconforto no aluno, que basicamente são para não julgar o quanto ele aprendeu, mas sobre como ele consegue botar esse aprendizado em prática num ambiente de pressão com um tempo limitado, de um formato Sim. específico, que é esse do certo e errado, com vírgulas e pontuações mínimas que alteram o significado, em que o aluno tem que estar sempre numa concentração muito grande para não cometer um erro. E esses pequenos erros não têm a ver com o conhecimento dele, tem a ver com a capacidade que ele tem de fazer a prova, que é o que rege a vida escolar desses alunos e leva eles até os vestibulares hoje em dia, que muitas vezes já foram estudados e não se ensinam mais tanto os alunos o conhecimento que eles precisam, e sim como fazer a prova, como saber qual é a resposta certa. Não é saber... um ensino como o Paulo Freire defendia, um pensamento crítico, que você tem uma análise de mundo, de culturas, etc. É uma coisa mecanizada. Então, você vai lá, você vai fazer isso. Por exemplo, a redação do Enem. Na introdução você vai escrever assim, assim, assim. Vai variar com o tema, mas é essa estrutura. A conclusão o desenvolvimento é esse, a conclusão é essa. Sim, Você vai pegar a questão, fórmula. Vai ler assim, assim, assim. Não é mais, tipo assim, um ensino, nossa, eu sou uma pessoa que consigo ver além do que está num livro, além do que está num texto, entre outras coisas. Não. É um ensino robótico. Exato. E chega um momento em que o aluno ele não sabe o que ele aprendeu. Ele sabe o que a avaliação quer que ele responda. Ele sabe de que forma ele vai ter que se dirigir à pessoa que está fazendo a prova para conseguir aquela nota. E cria, de certa forma, até um ambiente de falsidade. Muitas vezes o aluno se propõe a escrever algo que ele não acredita e dizer algo que ele acha que não está correto, porque ele sabe que essa é a única forma que ele vai ter de alcançar aquela nota. E isso dificilmente vai introduzir um pensamento crítico. Quando as questões não têm várias respostas corretas, elas têm uma, e essa resposta correta é muito, muito, muito pequena, tem uma taxa de acerto muito baixa, o aluno aprende a responder mecanicamente aquilo que ele foi ensinado. Ele aprende todos os pormenores de como ele vai responder aquela questão. Então, ele aprende só a obedecer cegamente. E isso já começa no começo do ensino dele e vai para a vida adulta. Não, isso começa basicamente desde o ensino fundamental 1. Porque desde pequenos nós estamos treinados a fazer avaliações. Sim, com certeza. Hoje em dia, em muitas dessas chamadas escolas cursinhos, os alunos começam a fazer redações de Enem em idades muito, muito baixas. A partir do 6º ano, se eu não me engano. Sim, essas escolas têm orgulho do quanto os alunos aprendem sobre o Enem. Não necessariamente o quanto eles aprendem sobre as matérias, sobre o mundo, sobre si mesmos. Eles já estão aprendendo como funciona o Enem, como funcionam os vestibulares. Porque para muitas pessoas, a única forma de conseguir uma situação melhor de vida é Sim. passar nessas provas brutais de vestibular e ter uma vida acadêmica numa faculdade pública.
É porque, querendo ou não, já virou um mito popular essa ideia de que se uma pessoa entra numa universidade pública, consegue passar em algum concurso, ela vai ganhar a vida dela vai Sim, mudar de uma hora exato. para outra, o E que isso é um não é pensamento necessariamente que verdade. não é o ideal, porque ao invés de perguntar para os nossos alunos o que eles querem fazer da vida deles, nós perguntamos qual é a faculdade que eles querem fazer. Nós perguntamos qual é o curso que eles querem, e não o que eles realmente querem fazer como pessoas, e sim onde isso se encaixa numa formação de nível superior. Um aluno dizer que não quer fazer o ensino superior é um aluno que não está mais comprometido com o estudo dele. É um aluno que não Uhum. se importa mais, né? Como se existisse só um meio de você adquirir conhecimento, Sim, e como o que se não é existisse só verdade. uma forma de viver a sua vida. Diversos alunos saem de universidades, não se formam, não utilizam o diploma deles porque eles são forçados desde muito novos a escolher uma universidade e estudar anos da vida dele para fazer uma prova, que é um momento de estresse muito absurdo e não há nenhuma tentativa de mudança. Todas as pessoas sabem que esses vestibulares são brutais, eles têm consequências psicológicas nos alunos, mas as pessoas aceitam isso como um fato natural. O Enem está aí há pouco tempo e a gente age como se ele fosse a única opção. E além de transformar natural, vira meio que uma perseguição, uma chacota daqueles que não conseguem, Você se torna a entendeu? sua nota do Enem. Diversas pessoas repetem, colocam isso, sai em jornal, qual foi a sua nota, como você conseguiu a sua nota. A gente idealiza aqueles estudantes de classes econômicas baixas que estudavam 16 horas por dia com um emprego, 2 empregos, para conseguir entrar no vestibular. Isso não é o comum, isso não deveria acontecer. Um aluno que estuda normalmente deveria ter a chance de entrar numa Sim. universidade. Não deveria ser só o aluno que colocou um esforço absurdo e comprometeu a sua saúde física e emocional, porque ele ainda é um adolescente. Muitas vezes as pessoas estão fazendo esses vestibulares com 17, 18 anos. E E eles começam a estudar muito tempo antes muito disso. tempo Por antes. exemplo, no final do ensino fundamental 2, no nono ano, eles já entram para estudarem uns 4 anos, para chegar no último ano do Enem, tipo assim, no último ano do ensino médio, na verdade, fazer o Enem muito bem. O terceiro ano do ensino médio é dedicado quase que exclusivamente no Brasil para estudar para vestibulares. Dificilmente um aluno é reprovado no terceiro ano. Os professores se importam mais com garantir que esse aluno consiga essa nota para passar no vestibular. Uma coisa também que deve ser levantada sobre as avaliações é a questão de poder que o professor tem utilizando elas. Sim. Porque muitas das vezes, por exemplo, o professor não está conseguindo controlar a turma, ou a turma tem um certo tipo de comportamento que o professor não gosta, não concorda, e ele utiliza da avaliação como um meio de punir os alunos. Então vocês vão ver na prova, eu vou fazer uma prova especial para vocês. E Sim, não, a avaliação, em alguns momentos, parece perder todo o sentido que ela sim, deveria cria um ter. ambiente de medo em volta da avaliação, né? Os alunos têm crises de ansiedade quando chega a semana de provas. Quando chega a semana de provas, a aula normal já não acontece mais, os alunos saem da escola em horários diferentes. É um evento na vida de um aluno, ele não pode sair durante a semana de provas, ele não pode relaxar, ele tem que estudar, Uhum. tem que chegar na prova estudando, E sair da prova, estudar para a próxima se ele não prova. estudar, começa uma autossabotagem, não, eu não estou estudando, eu deveria estar fazendo outra coisa. Sim, e isso é algo que não é só extremamente negativo para os alunos que têm condições só de estudar, mas para os alunos que não têm, é mais absurdo ainda. Né? Isso leva os alunos a desistirem, porque eles falam, eu não tenho como passar por isso. Né? Porque querendo ou não, nós, todas as pessoas em geral que passaram pela educação tradicional, aprendem que desde pequeno o que importa é a nota. Então, o seu conhecimento é medido por aquilo. É medido pela sua nota. E se você está tirando alguma nota, tem algo errado com você. Então, já tem uma pressão de não tirar uma nota baixa. O professor usar a avaliação como uma forma de amedrontar e impor controle sobre os alunos adiciona uma camada a mais de estresse, de Sim. preocupação para os alunos. Não, com certeza, porque
Os alunos, eles já sabem que tirar uma nota ruim pode fazer com que eles repitam o ano, que muitas vezes é um gasto enorme para os pais dele, pode garantir, ele vai basicamente perder um ano da vida dele. Isso é tratado como algo que é uma coisa horrível, você perder um ano da sua vida, você vai estar atrasado, todas as pessoas que você conhece vão estar lá na Tanto frente. em escolas públicas quanto privadas. Sim. Acredito que na privada tenha isso um peso maior por conta do dinheiro a mais investido. Sim, exatamente. Existe uma pressão sobre como isso acontece e repetir um ano é quase uma punição na vida do aluno. Não existe tanto uma preocupação em ele aprender o que ele não conseguiu aprender, e sim ele ser punido. Um aluno que repete de ano é mal visto pelos professores e ele é taxado disso até o final da vida acadêmica dele. Ele é um dos mais velhos da turma, as pessoas já tratam ele de forma diferente. Porque é óbvio que um aluno que é obrigado a ver o mesmo conteúdo 2 vezes vai acabar perdendo interesse na segunda vez. Sim. E isso não é tratado da forma correta. Esse aluno não é incentivado a tentar aprender o que ele não aprendeu, porque ele é taxado de a pessoa que não se importa. E muitas vezes... Ele basicamente vai cursar um ano letivo igual que ele cursou no ano anterior para conseguir uma nota e passar. E dificilmente ele vai ter interesse em aprender o que ele não aprendeu. Ele vai ter um interesse maior apenas em fazer a prova de outra forma. Em fazer a prova de uma forma que ele consiga a nota que ele não conseguiu da última vez. Seja essa nota 5, 6 pontos ou alguns décimos que ele perdeu. Que essas avaliações numéricas, elas tendem a ter esse problema, né? O aluno nem compreende como é possível que 3 décimos de um ponto façam alguma diferença, mas muitas vezes só que vai definir o ano letivo dele. Sim, acredito que uma proposta boa de educação do Paulo Freire sobre as avaliações seria fazê-las de forma oral. Sim. Porque, querendo ou não, nem todo mundo possui a maestria de conseguir sintetizar, colocar na forma escrita todo o conhecimento que ela tem. Sim, eu acho que inclusive seria até pensar uma ideia de uma avaliação mista, porque a avaliação escrita, ela busca julgar apenas uma parte do conhecimento e uma visão do conhecimento, e não pensar em algo que seja bom, seja conveniente para todos os alunos, algo que todos eles se sintam confortáveis em fazer, algo que todos eles achem que consigam ter uma boa nota, né? Mas dificilmente os alunos têm algum dizer no qual vai ser a forma que eles vão ser avaliados. Inclusive, muitas vezes existe até um segredo de como eles vão ser avaliados até o dia da prova. Você não pode saber as questões, muitos professores nem falam qual é a matéria que vai cair. E forçam o aluno a estudar várias matérias. Alguns professores falam, se vocês tivessem prestado atenção durante vai cair tudo que eu disse no ano. Durante as aulas, Isso é uma coisa que pode, por exemplo, se tratando de um aluno de universidade, é completamente plausível você dizer que vai cair tudo que ele estudou. Mas da forma como o ensino médio é feito, o ensino fundamental é feito nesses blocos, né, de bimestres e semestres, isso deixa o aluno confuso, né? Isso é muito comum na prova de 4º bimestre ou do último semestre. Sim, no final de ano. É a última recuperação do ano. Aí fala assim, não, essa é a chance final de vocês. Aí vocês vão ter que estudar isso e isso. O que vai cair de conteúdo, então? Vai cair a matéria do ano inteiro, sabe? E isso é muito complicado, porque como é que você vai julgar um aluno que já teve dificuldade nas avaliações durante o ano para fazer uma avaliação que vai pegar todo esse conteúdo e vai tentar resumir? Porque isso basicamente faz com que o aluno tenha o estresse de tentar estudar tudo que ele não estudou. E não buscar entender o que cada aluno especificamente não entendeu. E pensar no método avaliativo que seja melhor para eles. Nem para dizer, por exemplo, assim, vai cair a matéria do ano todo, mas do primeiro bimestre vai cair essa, do segundo essa. Não, eles fazem porque às vezes um aluno teve um baixo rendimento em algum momento específico, com alguma matéria específica, né? E os professores dificilmente não existe tanto uma importância se ele aprendeu aquela matéria específica e só se ele passou na prova de final de ano. Mesmo que ele tenha errado as mesmas questões que ele errou quando ele estava estudando aquela matéria. Então, basicamente, é um sistema avaliativo que não se importa se você não aprender. E você pode passar
o ensino com buracos enormes na sua educação de coisas que você nunca aprendeu porque não tem essa preocupação. É uma questão de tapar o sol com a peneira, como dizem. Ah, não, na última avaliação do ano, eu vou colocar todas as matérias que esses alunos tiveram durante o ano todo e acredito eu que eles vão conseguir, sabe? Sim, esses deficiências de ensino que acontecem por causa disso, elas acontecem independente do ensino, seja ele de uma escola pública, uma escola particular, eles já acontecem por causa da forma como é dado, né, esse ensino. Em português, eles são ainda mais visíveis. Quando você pega os alunos dos últimos anos de ensino médio, eles dificilmente aprenderam português, porque português você ensina gramática e as provas normalmente são interpretação de texto. E o Enem, Sim. muitas vezes, é interpretação de texto. Então, muitas vezes, as pessoas falam, mas você precisa aprender gramática para escrever. E o aluno não entende isso. Ele fala, eu já sei escrever, eu já sei me comunicar. Porque vai para aquela questão do ensino sem contextualização. Exato. E esse ensino sem contextualização é horrível. Entra de novo aquela questão do ensino mecânico reprodutivo. Os alunos não aprendem, eles reproduzem um conteúdo. Exato. Eles não absorvem aquilo. O aluno sabe o que é uma oração subordinada no dia da prova. Depois ele não sabe mais o que ela é. E ele não sabendo o que ela é, quando ele for escrever uma frase, ele vai escrever a frase errada. Aí a gente, por exemplo, na educação geral, ensina português, gramática, sem contextualização, aí chega numa avaliação, seja ela na escola ou em algum concurso, é uma questão que possui gramática, mas também tem interpretação de texto. E esse aluno, na maioria das vezes, não vai conseguir desempenhar bem numa prova dessas. Sim, e é o que acontece com as redações de Enem, que normalmente massacram os alunos. Porque eles acabam nem tendo que aprender como redigir um texto, vamos dizer assim, um texto acadêmico para quando eles chegarem na universidade, em que independente do curso que eles escolherem, vai envolver normalmente uma grande produção textual, e mesmo que não envolva uma grande produção textual, vai envolver uma leitura desses textos. E os alunos não estão preparados, porque o que eles aprendem no Enem é apenas o suficiente para que eles possam fazer um texto naquele modelo específico, daquela forma específica, com temas que eles já estão tentando adivinhar há muitos anos. E muitas vezes eles não têm interesse no tema, eles só falam o que eles acham que as pessoas querem ouvir. São redações que não têm a visão pessoal do aluno, são redações completamente frias. Escreva uma redação na terceira pessoa, em pessoal, sim, onde você não pode expor sua opinião. Exato. Uma coisa também muito comum, que chega a ser bizarro, é que quando chega perto do Enem, vários desses cursinhos, sejam eles online ou presenciais, de pré-vestibular, pré-militar, essas coisas, eles ficam tentando adivinhar o tema. Sim, então, o Enem se tornou quase uma loteria coletiva, né? Você tem que tentar adivinhar o tema, qual vai ser, as questões desse ano vão ser do quê? O que a gente estuda mais? O que a gente negligencia? Existem muitos lugares que pegam todas as redações de 10 anos atrás e analisam quais são as matérias que mais têm questões para poder e fazem também os alunos que mais cai no Enem, não o que é mais importante. Eles também fazem os alunos escreverem essas redações. Porque sim, é muito comum. Eles pegam temas, vezes, por exemplo, repetir. Enem de 2006, o tema foi tal. Então, hoje vocês vão escrever uma redação sobre o tema tal, porque foi do Enem de 2006. Exato. E isso é muito complicado, essa visão dessas avaliações, porque muitas vezes esse processo avaliativo ele se torna mais difícil de mudar, porque mesmo que se você apresente uma escola com um processo avaliativo mais humano, essa escola pode acabar tendo um baixo desempenho no vestibular, porque ela não preparou um aluno para o vestibular. Ela pode ter preparado o aluno para a vida, pode ter preparado o aluno para ter um pensamento crítico, mas ela não vai ter, ela vai ter ensinado para ele o que ela acha que é correto, um ensino equilibrado, não um ensino desequilibrado do Enem. Ela pode até desenvolver uma habilidade profissional do aluno, um ensino técnico, alguma coisa. Exato, alguma coisa artística, uma coisa... Parece não. Psicológica, para o aluno se entender melhor. Ou até mesmo pode ser além da arte, psicológico, por exemplo, um curso técnico em administração, enfermagem, alguma outra coisa assim. Parece que essa escola está negligenciando o que é importante, o Enem. Exato. E quando você faz isso, você analisa criticamente
quais são as matérias que mais caem no Enem, o que mais cai, o que é mais importante para o Enem, você não se importa mais com a qualidade do ensino do aluno. Você se importa com o que o Enem dita que é mais importante. Então, mesmo que você se dê um trabalho para estruturalmente no ensino do aluno distribuir as categorias de ensino nesses blocos de importância e tentar ser uma coisa equilibrada, esse equilíbrio vai por terra abaixo, porque no final o aluno vai aprender o que mais cai no Enem. O Enem dita Sim. como funciona o ensino. Uma coisa também que seria notório, por exemplo, alguém abriu uma escola, um instituto de ensino que siga as metodologias freireanas, uma metodologia não convencional, voltada para o pensamento crítico, conhecimento de mundo, análise de texto e tal. Aí, por exemplo, um aluno entra nessa escola, cursa todos os anos letivos, o ensino médio, fundamental, médio. Aí ele chega para fora, tipo, no mundo, e ele não consegue encaixar tudo que ele aprendeu. Porque, querendo ou não, 99% das instituições de ensino ainda vai estar nesse ensino tradicional, voltado para uma coisa não encaixa. pragmática. Que, querendo ou não, vai levar ele a fazer o Enem, ou e o Enem vai massacrar ele, concurso, porque o Enem não se importa com o conhecimento que ele tem. Porque, querendo ou não, ele vai ter que se encaixar no modelo aspecto do Enem. Ele não vai poder utilizar tudo que ele aprendeu sobre pensamento crítico, tudo que ele analisou, em uma redação. Exato. Porque ele vai ser desqualificado. Muito cortado. Eu posso falar por experiência própria. Eu estudei basicamente quase todo o meu ensino fundamental e o primeiro ano do ensino médio numa escola que tinha uma proposta de ensino moderna, que valorizava pensamento crítico, valorizava a liberdade, o sistema de notas não era um sistema de notas numérico, as avaliações eram mais livres, elas ainda seguiam, né, o modelo, mas elas eram mais soltas, não tinha uniforme, era um ambiente muito mais aberto, você podia mais ou menos escolher algumas aulas dentro de algumas questões, existia todo um preparo psicológico para esses alunos, era uma escola inclusiva, em que você tinha alunos com, seja deficiências físicas ou psicológicas, eles interagiam juntos, e era uma escola que tinha todo um preparo para criar alunos que tivessem uma visão diversificada do mundo, que conseguissem ver o mundo dentro de uma pluralidade e respeitar as diferenças e respeitar a própria autonomia que eles tinham com o aluno. O aluno se tornava completamente ator do próprio conhecimento e os interesses dele eram muito, muito, muito valorizados. Mas eu tive que sair dessa forma de ensino e ir para o ensino médio numa escola rígida que me ensinou tudo que eu podia aprender para o Enem, porque senão eu não ia conseguir entrar numa universidade. Entende? E isso é muito complicado. Você quase tem que escolher o que você vai querer para o seu filho. Você quer que seu filho seja alguém que está psicologicamente preparado para lidar com o mundo ou alguém que passe para uma universidade? Eu, ao contrário da Aline, eu sempre estudei em escolas que tinham um ensino tradicional, então era aquilo. Uma pressão psicológica gigantesca em avaliações. Então, o terror da maioria das pessoas, matemática. Sim. Eu não sei matemática porque eu tirei uma nota baixa. Eu não sei tal matéria porque eu não aprendi aquilo. Só eu na turma que fui mal. Então leva toda aquela carga emocional desnecessária para uma avaliação. E essa carga emocional é muito prejudicial ao ensino. Quando eu me deparei com esse ensino que buscava se focar no vestibular, em nota, em prova, em questões, em coisas específicas, mesmo quando eu fui encarar ele, eu fui encarar de uma forma diferente, porque eu via várias pessoas perto de mim que tinham que lidar com a pressão psicológica de ter medo de falhar. E o medo de falhar não era algo que eu tinha, porque eu estudei num ambiente que permitia que você falhasse, em um ambiente que respeitava a sua falha. Então, muitas vezes eu fico pensando que realmente parece que são dois extremos, mas essas duas coisas andam juntas. Eu acho que grande parte do meu desempenho acadêmico se vale do fato de que eu tive um preparo para lidar psicologicamente com a pressão que esse ambiente traz. Um exemplo que eu posso citar dessa forma de educação tradicional, que valoriza demais aqueles alunos que se encaixam nos padrões e excluem aqueles que não, na escola onde eu cursei o meu ensino médio todo, do primeiro ao terceiro ano, tinha um mural gigantesco na entrada do pátio da escola que tinha os melhores alunos das turmas. Sim. Com umas estrelas douradas gigantescas e o nome deles.
E eu entendo a necessidade de você parabenizar um aluno que foi bem, mas isso cria, né, uma competitividade que Desnecessário entre não os precisa alunos. estar no sistema de ensino. Se você for ver um ambiente dessa escola que eu estou falando, né, que foi uma escola que apresentava um ensino mais moderno, os alunos, a individualidade deles era extremamente respeitada, entende? Quando o aluno falava, eu quero escolher fazer aula de música porque eu gosto de música, ele podia fazer aula de música. Ou se ele quisesse fazer artes, ou se ele quisesse fazer vídeo, dança, o que for. Tudo isso era muito respeitado. O seu corpo era muito respeitado. É um incentivo a você se movimentar, você não ficar parado. Se você virasse um professor e falasse, eu não estou me sentindo bem, ele ia ter um preparo para lidar com isso. Ele ia ter um preparo para lidar com esse aluno se ele estivesse fragilizado, se ele estivesse cansado, se ele estivesse exausto. Porque hoje em dia eu sinto que nessas escolas mais tradicionais a presença de um psicopedagogo ela é quase que esquecida. Você dificilmente vê os alunos que têm coragem de fato se conversar com elas, entende? Isso é algo que falta muito. E se elas existem dentro desses espaços? Isso elas existem, porque existem lugares em que elas são basicamente misturadas com outra função e nem tem tempo de atender esses alunos, né? Isso é Ou uma então coisa que realmente falta. não existem, porque tem escolas que não existem. Que não existem. E acham que esse é o papel do professor. Exato, e obviamente que no mundo ideal todas as pessoas deveriam fazer algum tipo de tratamento psicológico para lidar com a vida em geral. Mas um aluno em formação, principalmente um aluno em formação que tem que lidar com essa pressão do sistema tradicional, ele sente muito essa falta. Porque muitas vezes, se o aluno tiver com um psicológico abalado, ele não vai conseguir, independente do conhecimento que ele tenha. E muitas vezes essas formas avaliativas, esse ensino limitante, acabam com o psicológico do aluno, essa pressão, Sim. esse medo, o medo do Enem, você é ensinado desde pequeno, o Enem vai ser estressante, no Enem eu passei mal, no Enem eu faltei porque eu não aguentei, eu tive que fazer Enem 10 vezes, esse medo cria uma bola de neve no ensino do aluno que ele fica idealizando uma prova que vai acontecer daqui a 4 anos. E até mesmo na escola normal, tirando o foco do Enem, falando sobre avaliações, tipo assim, normais em escolas, acontece, tipo assim, um aluno ficou em recuperação 2 ou 3 vezes. E esse aí não sabe nada. Esse aí, caso perdido. Nossa, fulano, vai passar, ele não sabe, ele não aprende. Dificilmente existe uma preocupação com na recuperação. O que aconteceu com esse aluno para ele chegar nesse estado. Por que esse aluno não está conseguindo absorver o conhecimento? E muitas vezes é porque, na verdade, o aluno consegue. Ele apenas não consegue se encaixar nessa avaliação. Existem muitos alunos que têm ansiedade, que o formato da prova, as cadeiras separadas, o silêncio, causa uma ansiedade muito extrema neles, sabe? Como também existem alunos apresentar. Por exemplo, um seminário. Tem alunos que esse não é o forte deles, e tem outros alunos que não. Vão mandar muito bem isso. E muitas vezes eu vejo esses alunos chegando na universidade com esse medo, esse pânico de se apresentar em público, porque muitas vezes o que acontece é que essa escola deveria ter preparado o aluno para isso. Eu entendo que falar em público é uma habilidade que nem todos podem ter, né? Nem todos, de fato, vão conseguir falar em público. É uma coisa difícil. Mas, em alguma medida, essas avaliações que são feitas, esses trabalhos em grupo para estimular essa coletividade e essas apresentações para estimular a própria autoestima do aluno, são feitos de uma forma errada. Os trabalhos em grupo, muitas vezes, acabam isolando alunos que não têm 5 amigos para fazer um trabalho. E essas apresentações, muitas vezes, acabam irrisadas que pioram a autoestima do aluno. E tem alunos também que não têm a personalidade de trabalhar em grupos grandes. Exato, porque ao invés de você conseguir preparar o aluno para um ambiente de trabalho, que ele vai ter que trabalhar com diversas pessoas, independente dele gostar delas ou não, o que muitas vezes acontece é que professores veem que esses alunos estão sendo marginalizados dentro do próprio grupo e não reagem, acham que assim, não vou me intrometer. Como eu disse antes, às vezes o aluno não consegue desempenhar bem, por exemplo, em um grupo com muitas pessoas, que tem muitas opiniões diversas. Mas, por exemplo, em dupla, trio, ele vai conseguir desempenhar.
É porque essas habilidades de trabalhar em conjunto, de liderança, de saber ouvir opiniões alheias, são habilidades muito difíceis de se adquirir. E esse ensino tradicional não prepara o aluno para isso, ele só cobra algo que ele nunca ensinou. Não existe Sim. nenhuma aula no ensino fundamental, no ensino médio, que te ensine a lidar com a opinião dos outros. Não existe nenhuma aula que te ensina a ouvir o que os outros têm a dizer. Não existe isso. Não existe uma aula que te ensine a lidar com a pressão de uma avaliação. Não existe uma aula que te ensine a como você lida com o estresse e a ansiedade. Não existe isso. E essa falta de conhecimento que o aluno tem dele mesmo e das reações dele deixa ele mais solitário ainda. Porque Por ele não entende o que ele exemplo, está passando. uma alternativa. O aluno, um grupo de alunos são muito tímidos, não conseguem apresentar o trabalho na frente de todo mundo. Por que não? Grava um vídeo da apresentação. Sabe? Não forçar ele a Formas uma diferentes de você fazer. alternativas. E muitas vezes acham que forçar talvez acabe fazendo com que o aluno perca o medo, e muitas vezes pode acabar numa experiência traumática. Porque como é que você Sim. força um adolescente de 16 anos a se apresentar em público, se desde que ele tinha 10, você nunca se importou em fazer ele sentir que essa apresentação em público é algo ok, é algo comum. Se Todo você mundo não vai estimula fazer. ele desde pequeno, Exato. não acostuma ele a isso, lá na frente não tem como você cobrar isso dele. Sim, esse é um estímulo que eu tive. Eu me lembro claramente de quando eu mudei dos meus 12, 13 anos, de uma escola muito tradicional, muito rígida, para essa escola de ensino moderno. A primeira coisa que me atingiu foi o fato de que fazer trabalhos em grupo não era algo doloroso, e se apresentar em público também não era. Porque quando eu ia me apresentar em público, as pessoas não riam da minha cara. Isso era algo que era completamente inaceitável. Nenhum professor de nenhuma matéria aceitava que um aluno que estivesse apresentando fosse sofrer qualquer tipo de coisa. Inclusive, era um Sim. ambiente muito positivo. Quando você cometia um erro, os alunos te encorajavam. Quando você fazia uma prestação boa, eles aplaudiam, sabe? E isso é o tipo de ambiente que prepara esses alunos para, mesmo se eles forem fazer uma apresentação no futuro e alguém focar só a deles, eles não vão se importar. Eles já desenvolveram um senso de confiança, que é uma habilidade que os alunos precisam ter. Eles precisam não ter essa insegurança tão forte que o ensino causa neles, para eles poderem ter um desempenho acadêmico melhor. Alunos que têm uma confiança melhor têm um desempenho acadêmico muito melhor. Entende? Se você cria essa ideia, o professor sabe tudo, você não sabe nada, os seus alunos sabem tudo, mas aquele A ali não sabe avaliação é nada, punitiva, você é a sua você é nota. sua nota, exato, porque você não cria essa ideia de que um aluno, ele tem medo de chegar para o pai dele e dizer qual foi a nota dele na prova, ele esconde o boletim, ele entra em pânico, ele chora, ele sente que ele tem que se O que no retratar. final do ano, que é basicamente quando acontece o Enem, lá para novembro, outubro, é hipócrita você chegar e compartilhar no Facebook, no Twitter, em várias redes sociais, como Instagram também, você não é a sua nota, você é mais que uma nota. Sendo que todo um sistema coloca na sua mente que o que importa é a nota. Que o que importa é a sua nota te define, a sua nota define a sua colocação no Enem. Quando você sai da sua escola, você passa, eles vão botar lá que você teve uma colocação alta, eles vão dizer, nós temos os alunos que tiraram o primeiro lugar em medicina. Isso, Quando no essa seu histórico propaganda. escolar vem quais matérias você ficou de recuperação, quais você reprovou, teve dependência e tal, significa que a nota importa. E é justamente essa é a ideia de que você tem que se preocupar desde novo de que o que você faz no seu ensino médio, no seu ensino fundamental, vai marcar a sua vida inteira, quando dificilmente é isso que acontece. Quando você se torna um adulto e você entra na universidade, alguém fala, eu repeti de ano, eu passei por um momento negativo na minha vida, o sistema educacional estava sendo muito para mim e eu não me adaptei, as pessoas são compreensivas em relação a isso. Você dificilmente vai perder um emprego porque você reprovou no 8º ano. Sim. Mas eles fazem parecer que é essa coisa terrível para tentar ver se esse medo vai melhorar o seu desempenho. Mas medo não melhora o desempenho de nenhum aluno. Medo de reprovar não vai melhorar. Inclusive, normalmente vai fazer ele piorar. Transformam toda a questão de cometer algum erro em uma falha gigantesca. Como se ninguém cometesse erros. Sim, quando normalmente na vida adulta ele vai descobrir que se ele cometer erros, ele pode se retratar. Aí esse aluno vai
ele não vai mais querer, se ele cometer um erro no trabalho, ele vai falar, eu vou ter que esconder, que eu escondi meu boletim, eu vou ter que fingir, eu vou ter que dar um jeito. Ele não vai conseguir ser uma pessoa sincera que vai ser capaz de dizer, eu cometi um erro, eu tive um problema, eu passei por uma situação. Ele não E vai isso conseguir fica lidar com também isso. visível em uma forma, por exemplo, na universidade, quando alunos que dependem de bolsa tiram uma nota mais ou menos e ficam com medo. Ai, será que se o meu CR Essa abaixar, a minha pressão da bolsa vai abaixar, eu não bolsa. vou poder mais estar aqui? Quando a questão é, a pessoa aprendeu ou não? Exato, e muitas vezes isso cria. Eu entendo que você precisa ter alguma forma de monitorar esses alunos que são bolsistas, mas Sim, ele tirar uma nota baixa não deveria desclassificar ele, deveria levar uma conversa. Vamos conversar, o que houve, sabe? Esses alunos bolsistas normalmente têm é muitas porque, coisas na cabeça. por exemplo, um aluno tem 5 matérias, ele vai mal em uma, mas ele vai bem nas outras. Significa que esse aluno não sabe nada? Não, ao Exato. contrário. Significa que agora a gente vai tirar o apoio dele e deixar ele sozinho porque ele teve um problema. E isso acontece no ensino fundamental também. Existem muitos alunos bolsistas que têm que lidar com essa pressão muito novos, porque o Sim, sistema no e Brasil é muito caro você estar numa muitos escola. colégios também não adotam a questão de dependências. Sim, e forçam o aluno a repetir Então, um aluno, por exemplo, em matemática, que é o mais comum. Esse aluno não conseguiu passar em matemática. Não, ele vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Exato. E isso é uma coisa que é complicada. Porque você está, de certa forma, não preocupado em fazer com que o aluno aprenda a matemática que ele não aprendeu, em sim punir ele, fazer ele assistir tudo de novo, sabe? Quando você reprova na universidade, você reprova só uma matéria, você reprova só o que você não sabe. Você não perde um período inteiro da faculdade. Não é assim que a vida funciona. Sim, o que, segundo Freire, se você torna a avaliação um meio de punição e excludente, ela perdeu todo o propósito. Exato. Você não está avaliando se o aluno sabe. É. Você não, você está colocando uma pressão no aluno, excluindo ele, colocando ele mais estigmatizado ainda na visão de outras pessoas. Exato, você acaba não se importando com o conhecimento que ele tem, e sim com o desempenho que ele tem no seu ambiente controlado. Uma parte muito boa em que Freire deixa claro sobre o pensamento autoritário, do professor também, que muitas vezes pode ter relação com os alunos irem bem ou não nas avaliações, como a gente já falou, tipo, professores usando as avaliações como um método de controle, de impor medo e um falso respeito. Ele Sim, diz sim. assim na Pedagogia do Oprimido não, da Esperança, na página 118. Se o pensamento do educador ou da educadora anula, esmaga, dificulta o desenvolvimento do pensamento dos educandos, então o pensamento do educador autoritário tende a gerar nos educandos, sobre quem incide, um pensar tímido, inautêntico ou às vezes puramente rebelde. O Sim, que ele entra nisso de desperta professores autoritários. esses sentimentos ruins, esses sentimentos negativos, esse desgosto do professor da aula. Matemática é uma matéria ruim. Se eu sei humanas, eu não sei exatas, né? Você cria um estigma em cima dessas coisas que é extremamente Sim, negativo. Porque não existe nada que impeça um aluno de humanas de entender de exatas. Não existe nada que impeça que o o aluno que não saiba define tudo. que tais matérias são mais importantes e superiores, o que não existe. Exato, e justamente isso. Basicamente, a nossa conclusão, né, disso tudo, a gente abordou alguns tópicos, a gente abordou vestibular, vida acadêmica, ensino Sistemas de ensino médio, os sistemas tradicionais, tradicionais, alternativos. alternativos. Basicamente, a gente buscou trazer essa visão do Paulo Freire, dessas avaliações, e tentar fazer um panorama geral, né, de como essas avaliações podem afetar a vida de um aluno desde o ensino fundamental até o resto da vida dele. E sobre como essas mudanças que elas precisam acontecer possam ser muito boas para esses alunos a longo prazo. Sim. E como existem formas alternativas de você Sim, avaliar por vídeo, apresentação, podcast, de forma escrita, redige um texto, uma exato, essas resenha, formas entre outras alternativas formas. de avaliação. Porque apesar do trabalho de Paulo Freire ser muito bem avaliado, ser muito bem conhecido, ele, de certa forma, é até um pouco recente.
E as pessoas não estão preparadas para lidar com Sim, isso. existe uma resistência a Existe uma essas resistência ideias. muito forte, porque existe até uma sensação de que as pessoas acham, eu passei por isso e eu tô bem. Eu passei Sim. por um ensino tradicional e eu sou um bom profissional agora. Mas isso O não que tem uma nada mais é ligação. uma falta de empatia. É uma falta De de certa empatia forma. total, porque pensar que há 20 anos atrás as pessoas são exatamente iguais às pessoas de hoje. E existe uma ideia de que as crianças de hoje em dia são mais sensíveis, quando na verdade a gente está criando alunos hoje em dia que estão lidando com questões mundiais que as pessoas não sabiam. Há Sim. 20 anos atrás, um aluno não sabia o que estava acontecendo no mundo. Hoje em dia, nesse momento, alunos do mundo inteiro estão tendo que se preocupar com o ensino deles e com tudo que está acontecendo no mundo. E esse excesso de informação é ruim, já foi provado diversas vezes que ele é ruim. E que esse ensino está sendo prejudicado porque elas estão vivendo num mundo atual com um estilo de ensino arcaico. Mas se essa proposta de ensino arcaico funcionasse, ainda valeria a pena defender. Mas em alguns aspectos, na verdade, na maioria, não funciona mais. Não funciona, porque justamente essas mesmas pessoas que defendem que elas passaram pelo ensino tradicional sem sequelas são pessoas que não se lembram do que elas aprenderam, ou muitas vezes admitem, eu colava em provas, eu repeti, Sim. eu fiz tal coisa, desenvolveu um tipo de comportamento negativo, não teve um apoio psicológico durante a infância, e isso traz sequelas. Manter esse ensino arcaico é uma questão política, porque a gente não pode pensar o ensino sem pensar em política. Então, Exato. se a gente não trabalha com alunos para ensinar de uma forma crítica, a gente não vai ter um povo crítico. Sim, e muitas pessoas se beneficiam de que a população continue sem um pensamento crítico. Se você fosse hoje em dia, se você falasse, eu quero criar uma escola melhor, você não pode, você tem que se submeter a um modelo que já foi criado. Você não pode mudar esse modelo, você não pode falar, na minha escola não vai ter avaliação. Sua escola não vai ser aprovada pelo MEC. Então, seus alunos vão estudar e não vai valer nada. Entende? Você é obrigado a se adaptar. E essas mudanças precisam ser feitas no nível estrutural. Porque de que adianta a gente ensinar isso aos professores se eles não vão poder aplicar? E aí que está esse problema do Paulo Freire. As pessoas conhecem, as pessoas sabem, e elas defendem, mas elas são incapazes de realizar isso. O Paulo Freire conseguiu fazer coisas incríveis, ele mostrou coisas incríveis com o processo de ensino dele que a gente não pode aplicar em massa, porque as pessoas têm medo do que isso pode trazer. As pessoas não estão dispostas a tentar. E o que a gente queria explicar com isso, com esse trabalho, né, é que cada vez mais as pessoas precisam se conscientizar sobre isso, os professores precisam se conscientizar sobre isso. Tudo Mesmo bem. que eles não possam utilizar de forma completa, eles podem utilizar de forma parcial. Sim, exato. Um professor que tem noção disso não vai tentar ajudar o aluno com essa ansiedade, com esse nervosismo, vai tentar não perpetuar esses estereótipos e essas coisas negativas do ensino. Umas formas de avaliações alternativas, fora do convencional, para que lá na frente, se ele entrar numa universidade ou no ambiente de trabalho dele e precisar fazer algo diferente, ele vai saber se adaptar, exato, e não só isso. Mesmo que um professor vá aplicar uma prova tradicional, ele pode fazer isso de uma forma humana. Ele não precisa causar medo nos alunos, as questões são secretas, as notas são secretas. Fazer pegadinhas na prova. Exato. Porque talvez um dos passos para a gente chegar nessa mudança estrutural seja começar essa mudança dentro das salas de aula e fazer com que as pessoas percam o medo. Né? Criar esses cidadãos conscientes para que eles percam o medo no futuro de mudar estruturalmente o ensino. Sim. Porque se a gente não mudar a estrutura do ensino, o ensino vai continuar o mesmo para sempre. Exato. E o ensino precisa mudar, porque ele já não muda há centenas e centenas de anos. E a gente já sabe o que está dando errado há centenas e centenas de anos. E eu acho que é muito incrível nós brasileiros termos esse exemplo que foi Paulo Freire, para a gente se lembrar que o ensino não precisa estar dando certo só na Finlândia, nesses países da Europa que a gente vê. Sim. Isso pode acontecer dos Estados Unidos, aquelas escolas de milionários, isso pode acontecer aqui, isso é viável de acontecer aqui, isso não é algo limitado, isso é algo nosso e algo que pode ser feito
por nós, por professores brasileiros, por estudiosos brasileiros, usando... Pela população em si. Exato. Porque, querendo ou não, como eu já disse antes, isso não é questão política. Se a população lutar por uma educação melhor, os professores vão conseguir ter espaço para utilizar teorias de Paulo Freire, de outros pesquisadores, e, querendo ou não, revolucionar o ensino. Exato. E isso é uma coisa que a gente vai fazendo cada vez mais aos poucos. E hoje em dia, o fato de que Paulo Freire já é algo obrigatório no ensino de licenciatura já fala muito sobre o quanto a gente está andando em direção a esse mundo. Então, é o que a gente falou. Esse vídeo tinha proposta de falar sobre Paulo Freire e avaliações de N maneiras, desde as causas, consequências, e acredito que ficou bem completo, mostrando todos os lados positivos e negativos sobre a avaliação na visão de Paulo Freire. Exato. A gente tirou grande parte do nosso embasamento para esse vídeo da Pedagogia da Esperança. Obviamente, a gente também usou o trecho da Pedagogia do Oprimido e de outras obras do Paulo Freire, mas basicamente veio da Pedagogia da Esperança. Artigos sobre Paulo Freire, pesquisas, várias coisas. Sim, exato, porque é um tema que já foi debatido e estudado muito desde que aconteceu, desde que Paulo Freire começou a publicar textos. Ele já foi estudado bastante e hoje em dia ele já é algo que faz parte, né, do nosso formação de professores. Basicamente, então, não existe um curso de literatura sem Paulo Freire. Exato. Literatura não. Licenciatura. Exato. Então, a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Gabriel. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Aline. Então, é isso. É isso. Muito obrigada.